Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. É dia de pré-jogo de Internacional e Fluminense, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2025. O Internacional que vem bem na temporada, tá evoluindo o trabalho lá do Roger Machado após uma queda no início do ano. O Fluminense vem tentando buscar recuperar o futebol que parece que ficou lá nos Estados Unidos. Mas todos os detalhes da partida, prováveis escalações, arbitragem, atmosfera do jogo, tudo, literalmente tudo sobre a partida você encontra aqui no pré-jogo do Vibração Tricolor. Então já peço logo para você deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, nem do Flusão e nem aqui do Vibração. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E comigo, Miguel Clemêncio, você vai acompanhar todos os detalhes dessa partida. Internacional e Fluminense se enfrentam hoje, dia 30 de julho de 2025, às 9h30 da noite, como eu já falei, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil dessa temporada, desse ano. E como é um jogo muito interessante, de grande mobilização, talvez seja o confronto mais interessante dessa fase eliminatória da Copa do Brasil, os detentores dos direitos autorais, os detentores de transmissão dessa Copa do Brasil, todos escolheram transmitir a partida. A Rede Globo, o Sport TV com o Premiere ali, que também é da Globo, mas é uma escolha de transmissão diferente, e o Prime Video, ou seja, você que tem o Prime pode assistir no Prime, você que quer ver na TV aberta pode ver, você que quer ver no Sport TV ou no Premiere também pode ver. São 4 meios de comunicação transmitindo a partida entre Fluminense e Internacional, que, como eu falei, é a partida que pode ser considerada a mais interessante dessa fase. Um pouco do retrospecto das duas equipes agora da Copa do Brasil, na temporada. Vamos começar falando sobre o Inter, nosso adversário. O Internacional, ele veio de uma decaída no início da temporada, parecendo que o trabalho do Roger Machado não estava caminhando mais, mas começou a recuperar, passou com tranquilidade da terceira fase da Copa do Brasil. O Inter entrou só na terceira fase porque está na Libertadores, então só entrou na terceira fase da competição, pegou o Maracanã, que é um time de pequena, quase nula expressão no cenário brasileiro, passou com ressalvas, passou tranquilo, mas com ressalvas, ganhou apenas por 1-0 no Beira-Rio, perdendo pênalti no final do jogo. O jogo de volta foi em Santa Catarina e no Orlando Scarpelli, quase certeza. E o Inter ganhou de 3-0, tranquilidade, só que perdeu 2 pênaltis, a equipe do Internacional, 2 pênaltis. Ou seja, 3 pênaltis errados, perdidos nessa terceira fase da Copa do Brasil, a primeira fase que o Internacional jogou, Então, é uma ressalva, vem naquela, mais ou menos, no Brasileirão, acabou de empatar com o Vasco no final de semana, tinha ganhado bem, agora empatou com o Vasco, tá sendo um time que não tá firme na temporada, podemos dizer assim, que tá por altos e baixos. Falando do Fluminense, o Tricolor começa a temporada mal com o Mano Menezes, recupera, consegue classificar no sufoco no Campeonato Carioca, vai para a semifinal, classifica para a final e na final toma um vareio do Flamengo, vamos ser claros. O Fluminense perde por 2-1 o jogo de ida, até que jogando bem, conseguindo neutralizar o Flamengo em algumas partes, mas dando muito mole. Eu acho que muito por causa do Canóbio, do senhor Canóbio e do senhor Fuentes. Eu achei que foi muito erro dos dois ali no jogo de ida, tanto que o gol do Wesley foi pelo lado deles, o Ignacio entregou a paçoca no gol do Juninho. Então eu acho que foi um jogo de escolha erradas do Mano, um jogo que alguns jogadores falharam e o Fluminense acabou perdendo. O jogo de volta, aí sim, cara, o Fluminense não viu a cor da bola contra o Flamengo, deu muita sorte daquele jogo ter sido 0-0, demitiu o Mano Menezes logo no início do Campeonato Carioca, no início do Brasileirão, porque acabou o Carioca, data FIFA, começou o Brasileiro, perdeu o primeiro jogo não jogando nada, demitiu o Mano. Ou seja, podia ter demitido durante a data FIFA, que o treinador escolhido, o Renato Gaúcho, poderia ter ido treinando o time já tá mais adaptado. Enfim, Renato chega, mudando o estilo, mudando tudo do Fluminense. O Fluminense começa a jogar bem, perde alguns jogos, decepciona em alguns, mas pouquíssimos. Continua jogando bem, vai para a Copa do Mundo de Clubes, faz uma campanha imensurável de boa, histórica. O Fluminense fez uma das campanhas
mais lindas e vitoriosas e guerreiras que a maioria dos tricolores e até dos brasileiros viram de um time aqui do nosso país. Então fez uma campanha histórica com o ânimo lá em cima, mas chega voltando aqui pro Brasil e perde 4 jogos seguidos. Cruzeiro 2-0 no Maracanã, Flamengo 1-0 no Maracanã, Palmeiras 2-1 no Maracanã, 2-1 e São Paulo 3-1 no Morumbi. 3 jogos aí que eu falei foram no Maracanã, 2 com o mando do Fluminense, que foi o do Palmeiras, e o do Cruzeiro, do Flamengo foi o mando do time rubro-negro. E o do São Paulo foi no Morumbi. Então o Fluminense tá mal, tá muito mal, tá com uma baixa confiança, tanto que o Renato fala, tenham confiança. Eu falo pro meu time ter confiança na hora de decidir as jogadas e o Fluminense não tem. Eu falo quando eu vejo jogos, o Fluminense é um time nervoso, parece que tem medo de fazer qualquer coisa. Lembra que o Diniz falava coragem pra jogar, coragem pra jogar? O Fluminense tá faltando coragem pra jogar. Na hora de chutar pro gol, às vezes eles preferem um toque, às vezes na hora de dar um toque eles preferem chutar pro gol. Parece que o time do Fluminense tem tanto medo, tem tanta falta de confiança que não consegue finalizar bem as jogadas. Tanto que nesses 4 jogos, um gol foi de pênalti e o outro foi um chutaço do Samuel Xavier, que é um dos poucos jogadores que vem bem nessa volta da Copa do Mundo. Então, é um cenário difícil, o Fluminense precisa se recuperar, tem tudo para recuperar hoje. É um jogo de outra competição, vai dar aquela desvaecida do brasileiro, provavelmente vai ser o melhor time do Fluminense, o melhor time que o Renato tem. O Renato tem um retrospecto bom contra o Internacional, tem tudo para ser um jogo bom, um jogo que o Fluminense vença, um jogo que o Fluminense se recupere, só que não é um jogo fácil sendo no Beira-Rio contra um adversário que vem daqueles altos e baixos, como eu falei, mas que é mais para os altos do que para os baixos. Então agora vamos falar das prováveis escalações para ver como o Renato manda esse time, que provavelmente é o melhor que ele tem nas mãos no momento, para tentar recuperar o Fluminense na temporada. Antes de falar das prováveis escalações, eu peço mais uma vez, deixa o like, dá essa moral, é um incentivo. O vídeo chegue a mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, você com certeza vai gostar aqui do canal. Não é só vídeo de pré e pós-jogo, tem vídeo de análise, vídeo de notícias, vídeo de história, vídeo de curiosidades, vídeo de tudo tem aqui no Vibração. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E se você gosta aqui do canal, manda aí para aquele tricolor. E vamos logo falar das prováveis escalações para essa partida entre Fluminense e Inter. Falando das prováveis escalações, né? Desculpa aí se minha voz tá meio parada, se tá meio fanha, é porque eu tô meio gripado. Enfim, é uma provável escalação, a gente não sabe realmente como o Renato vai mandar o time. Quem viu o pré-jogo, né, de Fluminense e São Paulo viu que teve muita coisa diferente, né, do que estava se falando antes. Dando uma recapitulada, o René, o lateral esquerdo, ele tá com o mesmo problema que o Thiago Silva teve na temporada passada, no calcanhar. Lembra que o Thiago Silva jogou contra o Atlético Mineiro, teve um problema no jogo de ida, jogou o jogo de volta e depois ficou um tempo parado? É basicamente isso que o René tá. Então ele tá sendo preservado, tá sendo tratado essa lesão. É um grau mais leve do que a do Thiago Silva, então o René, até o final, até o meado ali de agosto, ele já tá de volta com certeza. Então agora botando a escalação aí na tela, o Fluminense deve voltar a jogar no 4-3-3, com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Freitas na zaga, na lateral esquerda Gabriel Fuentes, no meio Hércules, Martinelli e Nonato, no ataque Serna, Soteldo e Germancano. É uma escalação diferente, né, do que estava vindo. Fábio, a unanimidade, Samuel Xavier também, Thiago Silva, Freitas, Gabriel Fuentes. O René teve esse problema aí que eu falei, estava sendo tratado, que já estava num processo final de recuperação, então eu acho que nem até o meio de agosto, talvez ele possa voltar já essa semana, talvez seja relacionado para a partida, dependendo da evolução do tratamento. Então, o melhor a se mandar é o Gabriel Fuentes. No meio, Hércules, Martinelli e Nonato. Hércules, na partida contra o Palmeiras e contra o São Paulo, eu achei ele meio desligado, meio fora do ritmo do time, da partida. Mas é um jogador que vem apresentando um bom futebol na temporada, é um jogador que vem muito bem. Então eu acho que o Renato acerta em colocar ele no lugar do Bernal.
que não vai ser um jogo... Quer dizer, a gente não tem como prever como é que vai ser o jogo, né? Mas eu acredito que não precise tanto daquela força física. O Fluminense precisa mais de uma criação que o Hércules proporciona melhor que o Bernal, com certeza. Martinelli, pra mim é unanimidade, joga muito, tá sendo o principal jogador de criação do Fluminense, sem o Ganso bem, sem ter um meio campista bem ali. Nonato, cara, o Nonato veio de 2 partidas, acho que foi contra o Palmeiras e agora na última também muito mal. Eu odiei as partidas do Nonato. Eu acho que foi só contra o Palmeiras, não sei se ele jogou contra o São Paulo, não lembro agora. Mas o Nonato foi muito mal, cara. Eu não gostei das partidas do Nonato nessa volta do Mundial. Então, mas é o melhor que nós temos, né? O Renato poderia ir com o Lima, mas eu acho que já colocando o Hércules em vez do Bernal, ele precisa de mais uma defesa mais forte do que um ataque. Então eu acho que o Nonato faz as 2 funções melhor do que o Lima. No ataque, Serra, Soteldo e Cano. Cano é unanimidade, vai botar o Everaldo que... Cara, só falar o nome dele já dá raiva, cara. No último jogo, pô, no meio de campo, ele com um campo inteiro pra correr, pra conduzir, ele dá um toque longe do pé dele, ele vai correr pra tentar pegar a bola ao zagueiro de São Paulo que estava a uns 6 metros de distância dele e pegou a bola. Cara, impressionante. No sentido ruim. Então, Germán Cano unanimidade, John Kennedy está na mesma pegada de 2024, tudo bem que ele voltou agora, mas não está jogando nada, então não tem como ser titular. Serra e Soteldo. O Fluminense tem um monte de ponta, nenhum deles está jogando muita bola, então é uma tentativa de ter mais velocidade, de ter mais ataque do Renato, tendo Serra e tendo Soteldo. Então eu acho que vai ser o Fluminense que vai propor o jogo, não duvido que o Fluminense fique lá atrás. Quer dizer, eu duvido que o Fluminense vai ficar muito lá atrás, eu acho que o Fluminense vai se propor mais ao jogo, se propor ficar mais com a bola, a atacar mais do que a equipe do Inter pela escalação do Fluminense que o Renato tá mandando a campo. Falando da equipe do Internacional, vou botar a escalação aí na tela agora, já mudei. O Internacional é aquilo, é um time que tá se recuperando, é um time que tá nos altos e baixos, às vezes vem muito bem, de uma sequência boa, às vezes acaba entrando numa má fase rápida também. Então, o time é um time forte, eu acho que mais defensivamente do que ofensivamente, né? Por mais que tenha bons jogadores de ataque. O Internacional vem com o Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel na zaga, na lateral esquerda Bernabei, no meio Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick, no ataque Carboneiro, Wesley e Borré. É aquilo, né? O time do Inter é um time mais forte defensivamente, é um time que se prepara, se propõe mais a defender, a sair no contra-ataque querendo ou não, a ser um time que depende muito do meio campo. Então eu acho que o Renato, mandando um meio de campo povoado, com Nonato, Hércules e Martinelli, tem muito a ganhar da partida, porque eu acho que o coração da equipe do Inter é o meio campo, tendo uma defesa consolidada, do que depender mais do ataque. Eu acho que o Inter está indo muito mal na parte ofensiva nessa temporada, então é bom o Renato se propor, né, a ter um meio de campo bem povoado, porque acaba neutralizando o ponto forte do Inter, né, na temporada, que é a parte central ali da equipe. Agora falando logo da arbitragem, né? Da arbitragem, quem vai comandar, como é que vai ser. Quem apita é José Pereira de Lima. É um árbitro meio novo, eu acho que ele entra no mesmo padrão do que o da última partida contra o São Paulo. Sendo que é um juiz que para mais o jogo do que o do último, ele deixa o jogo mais seguir. O José Pereira não, ele deixa o jogo mais parado, ele gosta de ter o controle da partida na mão. É um árbitro novo, que eu posso falar o que, né, do futebol brasileiro, da arbitragem brasileira. São árbitros fracos, árbitros que sempre dão problema no jogo, que sempre tem problema com a arbitragem, mas é torcer, né, pra ser um jogo sem problemas, sem erros de arbitragem, principalmente, né, a favor do Fluminense. Então é torcer para que o árbitro faça uma boa partida também, que tudo corra nos conformes para essa partida entre Internacional e Fluminense. Então é isso, galera, muito obrigado por ter ficado até aqui no final do vídeo, muito obrigado pela audiência. Peço mais uma vez, relembrando, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do Vibração Tricolor, compartilhe o vídeo. É torcer para o Fluminense encontrar os caminhos da vitória, reencontrar uma boa fase, que o Renato e o time possam fazer uma boa partida hoje contra o Internacional e virar a chave na temporada, porque eu acho que
já aprendemos, né, o que tinha que aprender, já sofremos o que tinha para sofrer, e que João de Deus nos abençoe nessa partida e o Fluminense volte a ganhar, a ter um triunfo hoje lá contra o Internacional. Então é isso, galera, muito obrigado, valeu, falou e faz, olha aí!